Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, chegamos então à terça-feira, dia 7 de novembro. O Vasco dormiu fora da zona de rebaixamento. Santos empatou com a equipe do Cuiabá, né? E temos agora os jogos do meio de semana. Vamos falar desses jogos daqui a pouco, os jogos de quarta-feira. Dos jogos de quarta, o que interessa aqui ao Vasco, que teve o jogo com o Cruzeiro adiado para 22 de novembro? Pouca coisa, né? Amanhã pouca coisa. Mas a gente vai falar também a respeito da ótima notícia trazida pelo prefeito Eduardo Paes para São Januário. Quero falar também sobre Maracanã. Vou trazer o Carlos Roberto Osório para... Tem novidades aí importantes e você tem que se amarrar nessas informações. E tem julgamentos de 2 atletas do Vasco, dependendo da punição, podem ficar fora do jogo com o América. Um vai ficar, que é o Eric, já está machucado, fica fora. Mas o Paulinho pode ser desfalque. Antes, te peço para se inscrever nas nossas redes sociais, se ainda não é inscrito. O endereço está passando aqui embaixo. Também se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada, e dá o joinha para valorizar o nosso trabalho e você também participar conosco aí do nosso canal e o YouTube entender que o nosso trabalho é legal. Por isso que a gente pede sempre o joinha, dê sempre o joinha aí e que também se inscreva na Palavra Todas para receber todas as nossas notificações. Tá muito legal o vídeo de hoje. Depois da vinheta, roda a vinheta. E aí, meus amigos, tudo bem? Então vamos trazer as notícias do Vasco nesta terça-feira, dia 7 de novembro, né? Deixa eu começar aqui, porque o Vasco ficou fora da zona de rebaixamento após a vitória de ontem, 1-0, em cima do Botafogo. Houve uma repercussão muito grande desse jogo, né? Pós-jogo, muita gente elogiando o Paulo Henrique, lateral, o Maicon, o Medel, né, o Zé Gabriel também, o Lucas Piton, fora o Léo Jardim. Esses jogadores foram muito elogiados, o Paulinho também, e o Paulinho será julgado na quinta-feira, junto com o Eric Marcos, por causa daquela expulsão contra o Internacional. O Eric Marcos tem uma lesão muscular, vai ficar um tempo fora, e aí os jogos vão se passar. Já o Paulinho, a punição pode ser de 1 a 6 jogos de suspensão. Ele já cumpriu a automática. Se pegar um jogo, está liberado para enfrentar o América. Lembrando que ele é primário, até porque ele voltou para o futebol brasileiro recentemente. Saiu muito jovem daqui. Dos jogos de amanhã, nada interessa aqui ao Vasco, né? Porque América e Coritiba estão atrás do Vasco, mais embaixo. O que pode interessar aqui é a América ter jogador suspenso, cartão amarelo, cartão vermelho, alguma coisa nesse sentido. E para a quinta-feira, aí sim, tem uma rodada interessante. O Corinthians recebe o Atlético, 19 horas em São Paulo. O Goiás, que tem 35 pontos, recebe o Santos, que tem 38 na Serrinha. Aqui o melhor resultado seria um empate, né? Porque o Santos ganharia um ponto, o Goiás 1 ponto, e o Vasco vencendo o América ultrapassaria o Santos também. E às 20 horas, na quinta-feira, o Bahia, que tem os mesmos 37 pontos, mas está à frente do Vasco pelo número de gols sofridos, o Bahia tem 4 déficit de 4 e o Vasco tem déficit de 9, algo nesse sentido aí. E enfrenta o Cuiabá, o Bahia recebe o Cuiabá, que tem 41 pontos. Aqui o bom seria uma vitória do Cuiabá para segurar o Bahia. E tem também o líder Botafogo jogando em São Januário contra o Grêmio, o Vasco cedendo o seu estádio ao Botafogo para o jogo com o Grêmio. Para mim o Botafogo segue como favorito ao título, só depende dele. O Palmeiras, por exemplo, tem que ganhar do Flamengo amanhã dentro do Maracanã. O Bragantino vai pegar o São Paulo, esse jogo é lá no Morumbi. E o jogo Cruzeiro e Vasco foi adiado para 22 de novembro
para que a tabela pudesse ser acertada devido ao Fortaleza na final da Copa Sul-Americana e também o Fluminense na Copa Libertadores da América. Vamos falar de Maracanã, vamos falar também de São Januário. Deixa eu começar com a boa notícia que foi trazida pelo prefeito, inclusive ele postou vídeos nas redes sociais assinando a lei que vai permitir ao Vasco da Gama, né, ter aí o chamado potencial construtivo e fazer a modernização de São Januário para 45 mil lugares. São Januário ficou pequeno, né, para o seu torcedor, para o tamanho da torcida do Vasco da Gama. O próprio Ramon Dias tem falado sobre isso. O Carlos Roberto Osório, vou trazer um áudio dele explicando o que é potencial construtivo. Tem muita gente que está dizendo, não, a prefeitura está doando um terreno para o Vasco da Gama. Explica para a gente, Osório. Wellington, essa pergunta e esse esclarecimento é muito importante porque nós hoje vimos algumas dúvidas que foram suscitadas a partir do noticiário entre torcedores do Vasco, cidadãos aqui do Rio de Janeiro. Primeiro, não tem doação de nenhum terreno da prefeitura ao Vasco da Gama, absolutamente nada. É uma legislação que já existe na cidade do Rio de Janeiro que autoriza a comercialização do potencial construtivo no terreno de 80 mil metros quadrados de propriedade do Clube de Regatas Vasco da Gama, no Complexo de São Januário. O prefeito autoriza que o Vasco negocie com a iniciativa privada, com donos de terrenos que tenham interesse na expansão imobiliária da cidade, e esses recursos privados vão para o caixa do Vasco, numa conta absolutamente registrada, com dinheiro carimbado para utilizar no projeto de ampliação de São Januário. Ou seja, todos os recursos captados através dessa lei serão canalizados exclusivamente para o projeto de reforma de São Januário. Wellington, nós estamos trabalhando nessa solução há 3 anos, desde que nós assumimos com o presidente Jorge Salgado, a atual administração do clube, juntamente com a Prefeitura do Rio de Janeiro, um trabalho enorme para viabilizar essa solução de criar recursos para a reforma do estádio que hoje se materializa com o envio da mensagem, a assinatura do projeto de lei pelo prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Por isso fica aqui o nosso agradecimento ao prefeito vascaíno Eduardo Paes, que deixará um grande legado, não apenas para o Vasco da Gama, mas para toda a zona norte do Rio de Janeiro, em particular para o entorno do estádio de São Januário, a Barreira do Vasco, Tuiuti, o Arará e o nosso querido bairro de São Cristóvão. Solução 100% privada, Wellington, nenhum centavo de dinheiro público para viabilizar esse grande sonho dos vascaínos. Agora a gente vai falar também a respeito do Maracanã. O Vasco entrou na justiça para suspender o edital de licitação provisório porque proíbe empresas que trabalham com eventos, com estádios, de participar da concorrência. Explica também, Carlos Roberto Osório. Wellington, de fato, o Vasco da Gama está contestando o edital para o chamamento público que vai escolher o operador do Maracanã naquele contrato precário, provisório, com duração de até 1 ano, porque no entendimento do Vasco da Gama, as condições apresentadas pelo governo do Estado cerceiam, limitam a participação de concorrentes. Inclusive, limita e impede a participação do Vasco da Gama nesse certame. Nós temos certeza que o governo do Estado irá analisar com carinho as manifestações do Vasco, tudo na esfera administrativa. Nós estamos aguardando ainda um posicionamento do governo do Estado, pois entendemos que é do interesse do governo do Estado viabilizar a participação de todos nesse projeto, não apenas dos atuais permissionários precários, Flamengo e Fluminense. O Vasco da Gama tem interesse, tem condições de administrar o Maracanã, cumpre todos os requisitos, tem mais de 100 anos de história em organização de eventos esportivos e quer apenas ter o direito de estar habilitado no certame e poder apresentar a sua proposta. Esperamos um desfecho positivo aí nos próximos dias, com uma manifestação do governo do Estado que nós estamos aguardando, Wellington. Então, as explicações do Carlos Roberto Osório quanto a esta questão do Maracanã. Ao meu sentir, o Vasco tem toda a razão. Eu queria também a sua opinião.
O técnico Ramon Menezes convocou hoje a seleção pré-olímpica que vai treinar no CT do Corinthians no período das datas FIFA e convocou o Gabriel Peck, que é um dos destaques do Vasco, é o artilheiro da equipe na temporada, também fez muitos jogos e vai ter a sua chance na seleção pré-olímpica. Faria 2 amistosos com o Paraguai, mas o Paraguai desistiu. E também temos o John Kennedy, temos o Marcos Leonardo, para falar de atacantes convocados para essa seleção do Ramon Menezes. Seleção essa que se prepara para o pré-olímpico que acontecerá na Venezuela de 15 de janeiro, de 20 de janeiro a 11 de fevereiro, valendo 2 vagas nos Jogos Olímpicos de Londres, Jogos Olímpicos de Paris, na França, Dessa vez será em Paris, na França, em agosto de 2024. Portanto, Gabriel Peck retorna à seleção brasileira, ele que já passou pelas seleções de base e agora na seleção pré-olímpica do Brasil. Acho que é muito interessante e é legal para ele, porque ele merece também. Eu queria que você participasse com a gente, desse a sua opinião, É muito legal, obrigado aí pelo carinho de todos vocês, a gente lê os comentários, fiquem à vontade e foi muito bacana ler aí os comentários de vocês nos vídeos passados, aproveite mais uma vez. Peço para nos acompanhar nas redes sociais, peço também para se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada, esse vermelhinho aqui embaixo, se tiver vermelhinho é porque você ainda não é inscrito, se inscreva, dá aquela força para o nosso canal e peço também para dar o joinha. O joinha é importantíssimo para que o YouTube entenda que você gosta do nosso conteúdo e ele possa recomendar para mais gente também. Fiquem com Deus, muito obrigado, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.